Bom, vamos voltar um pouquinho para o assunto política, Bruna. Você é maranhense, né? Eu acompanho você recentemente nas redes sociais. Eu vi que você esteve no Maranhão e teve junto com algumas lideranças políticas do Maranhão num evento lá recentemente, né? Então, teve uma reunião do senador Weverton, que é pré-candidato ao governo do Maranhão, que é do PDT, com o Flávio Dino hoje, né? Onde o Flávio Dino disse que vai apoiar o Carlos Brandão, né? Que é o vice-governador dele, né? Que é do PSDB. Confere? É do PSDB ele, né? Confere. Tá certo. E aí o Flávio Dino disse que vai apoiar o Carlos Brandão para a sucessão dele, e teve uma coletiva também do Weverton onde ele falou que vai manter a pré-candidatura e que vai fazer o embate político, tudo, enfim. Eu queria saber de vocês se vocês pudessem explicar, só corroborando também, nessa coletiva do Weverton, teve várias lideranças com ele, ao lado dele, né? Inclusive, teve duas lideranças do seu partido, da Rede Sustentabilidade, a Jane Selma e o Breno, que eu acompanhei, eu estava assistindo antes da gente começar o episódio. Queria que você explicasse para a gente assim, como que é a conjuntura, a política maranhense. A gente sabe que o Flávio Dino, até o próprio Weverton, eles caminham juntos nos últimos anos e tem um arco muito grande de aliança, bem amplo de aliança lá no Maranhão, né? Que acabou tendo uma certa interrupção aí nas eleições municipais do ano passado, né, que teve uma certa cisão aí. Eu queria que você explicasse para a gente como que é a política maranhense, que você pode falar para a gente daí da sucessão aí do Flávio Dino, enfim. Bom, a Junição e o Breno são os porta-vozes estaduais da rede, né? A rede já há um tempo, acho que no final do ano passado ainda, o pessoal da estadual fez um posicionamento, conversou com o Weverton, né? Esteve com o senador Weverton e declarou, né, apoio da rede à pré-candidatura do senador Weverton. Eu gosto bastante do Weverton, a gente tem uma parte ali da minha história que foi bem legal, assim, por meio do Weverton. Eu fiz em 2015 um estágio visita que tem na Câmara dos Deputados. Sim. Passei uma semana lá acompanhando o funcionamento. Acho que é bem legal, inclusive, para quem está nos acompanhando, se não estiver mais na graduação, mas estiver fazendo pós-graduação, uma experiência muito legal, uma experiência de uma semana, que por enquanto, por questões da pandemia, deve estar ainda parado, mas quando a gente tiver condições melhores, vale a pena. E na época foi o senador, que na época era deputado federal, que me indicou para conseguir participar desse programa. Foi bem bacana. No Maranhão, a gente tem um cenário ali, acho que é bom voltar um pouquinho, acho que até para a gente explicar todas essas alianças amplas, acho que faz bastante sentido. Em 2014, né, o Flávio foi candidato, né, ele já tinha sido candidato antes a governador, não foi eleito, e aí, em 2014, o Flávio Dino foi candidato novamente a governador, com uma ampla, né, aliança ali, inclusive, a gente tinha na época, me lembro que o atual senador Roberto Rocha, que infelizmente, né, se transformou num grande bolsonarista, que a gente tem aversão a ele, mas na época fazia parte também do grupo, né? Foi um grupo muito grande para derrotar o Sarnez, né? No Maranhão, a gente sabe que eles ainda têm, apesar de não estarem no comando do governo, mas ainda têm um poder muito grande de influência no Estado, né? Com televisão, com várias formas ali de deter poder, principalmente econômico, né, e influência política, porque ainda que não esteja no governo, a influência continua de outros modos, né, enfim, deputados, com prefeitos e tudo mais. Então, em 2014, o Flávio teve uma vitória incrível no primeiro turno, ganhou 65% dos votos, ainda em primeiro turno, naquela época. Na Depois primeira eleição dele? Em foi a 2014 ele já foi eleito? segunda. Ah, A sim. Em segunda, ele já tinha 2018. sido isso. Não, em Não, ah, não. 2014, Sim, o não, sim. primeiro Tô falando mandato, isso. isso. Pro primeiro mandato ele Isso. foi eleito em primeiro turno. Ele foi eleito em primeiro turno com acho que 65% dos votos, se não estou enganada, na época até votava ainda lá no Maranhão. Em 2018, então, Flávio vai à reeleição.
o Everton era deputado federal, mas também fazia parte do grupo ali de apoio que tinha também a deputada Elisiane, que foi eleita senadora pela Cidadania, enfim, Inclusive vários a Elisiane também estava na coletiva ao lado ao do lado do Everton. Everton, com uma aliança bem ampla ali de partidos, né, do Maranhão e de apoio ao Flávio. Então, o Flávio fez um governo, acho que muito bom, acho que vale a gente destacar isso também. Eu sempre falo que, antigamente, quando as pessoas falavam sobre o Maranhão para mim, ou alguém, a gente ouvia falar do Maranhão, era sempre com exemplo negativo, né? Até, o Maranhão é a terra do Sarney, a gente sempre tinha, assim, essa relação, e hoje a gente já não vê tanto esse discurso, né? Acho que Flávio conseguiu alavancar ali várias questões sociais, educacionais, que, como eu falei no começo da nossa conversa, que eram sempre ali no negativo, sempre um dos piores, e conseguiu melhorar bastante coisa. E aí agora a gente tem esse desafio, né? A gente tinha essa composição, acho que o Flávio... Deixa eu dar uma travada. Não, tô ouvindo, tô ouvindo. Beleza. O Flávio é um cara muito democrático, né? Ali tem né, vários grupos próximos a eles, várias lideranças, e tem essa pré-candidatura aí tanto do Everton quanto do Brandão. Acho que a gente teve ali também uma pré-candidatura do Felipe Camarão, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro bastante, que hoje É o secretário da Educação lá, né? que era uma das pessoas que no evento que eu participei. Felipe fez um excelente trabalho à frente da educação, a figura que eu gosto bastante, que torço bastante, né? Ele nunca foi candidato, acho que essa eleição vai ser a primeira candidatura dele, mas que eu torço bastante para que tenha, né, um bom êxito na política, porque acho que, sem dúvida, vai trazer uma qualidade política para o Maranhão bem grande. E aí o Felipe colocou também ali a sua candidatura como pé, né? O PT também lançou o Felipe como pré-candidato a governo, mas que acabou recuando ali nessas conversas, e hoje nós temos, então, colocado o Brandão e o Everton. A gente torce para que, né, a gente chegue numa composição e que os dois possam caminhar juntos, acho que seria o ideal para o Maranhão. A gente continua ainda nessa expectativa de que não haja, né, essa divisão. E, além deles, tem algumas outras candidaturas que são candidaturas mais ligadas ao campo do bolsonarismo, né? Nós temos um deputado federal, Josimar do Maranhãozinho, mas é um deputado que, além dessa vinculação com o bolsonarismo, é um deputado também que sofre aí diversas investigações enfim, por corrupção e por várias outras situações. Além dele, tem um outro candidato, mas que eu acho que não deve ter tanta força, que ele atualmente é prefeito de uma cidade bem pequena, mas enfim, também ligado ao bolsonarismo. Legal. Engraçado que pode falar. Não, eu ia falar que, além disso, né, acho que o Flávio deve renunciar ali até o final de março e ser candidato a Senado. Acho que é uma candidatura já bastante consolidada. Tudo pode acontecer na política, mas se fosse hoje, provavelmente o Flávio estaria eleito sem muitas dificuldades, que eu acho que também é bastante importante a gente ter uma figura como ele no Senado, né? Sim. Que assim, o Everton, ele é uma cria cria da base, né, da juventude do PDT. Daí, não sei se você acompanha nas redes sociais, a militância tem até ficado um pouco aborrecida com ele, né, por conta da postura dele com relação à pré-candidatura do Ciro à presidência e a pré-candidatura do Lula, né. Eu acredito que, não sei se você pode falar até melhor do que eu, que o quão preponderante é o apoio do Lula no Maranhão, se é tão relevante a esse ponto. Não sei, porque você falou ali que o Dino foi eleito em primeiro turno em 2014 sem ter o apoio do Lula, né? Que o Lula apoiou os Sarneys, né? Não sei se esse apoio é mais relevante do que era em 2014. Você teria como avaliar isso? Em 2018 também o Flávio foi reeleito em primeiro turno ainda, né? Acho que, enfim, a gente tem visto bastante imagens ali mesmo. Eu estou acompanhando a discussão por dentro, mas estou acompanhando ali várias imagens do
o Everton com o presidente Lula, né? Mas, assim, acho que tem um pouco, acho que no eleitorado maranhense, ainda que algumas cidades a gente tenha tido ali, cidades como Imperatriz, por exemplo, a gente tenha uma força um pouco grande do bolsonarismo, mas no estado como um todo, acho que a figura, né, do Lula ainda tem uma grande força, né? Acho que mesmo na eleição de 2018, acho que o Haddad venceu no segundo turno no Maranhão, enfim, acho que tem ainda uma força muito grande. Acho que em 2014, acho que tem um pouco, ainda que o Flávio não tenha sido apoiado pelo PT, acho que era uma situação um pouco diferente, né? Eu acho que tinha uma questão na época desse sentimento mesmo com relação à eleição do Flávio, de não querer mais, né, os Sarneys, enfim, de ter esse ponto de virada mesmo, de mudança no Estado. Não teve apoio formal, né? Porque eu lembro que o PDT do Maranhão queria apoiar o Dino, né? Foi a Nacional que barrou. Pois é, mas aí é isso, assim, na época, acho que não estava muito as coisas tão vinculadas por esse sentimento, acho que o Flávio foi muito mais por um momento histórico e tudo mais, e o que a candidatura dele representava como esse sentimento de mudança do que tanto o apoio do PT. Acho que hoje tem um peso maior, eu acho que, né, nesse contexto nosso de hoje, que ainda está muito polarizado, né? Infelizmente, a gente tem, acho que esses apoios têm um pouco de peso, sim. Mas vamos ver como é que isso vai caminhar, né? Pois é. E assim, até o Maranhão também é um espelho, também é uma questão de comparação até com relação à Marina, né? Porque a gente vê algumas páginas de esquerda que se dizem independentes, mas que são nada mais do que relações públicas aí de alguns partidos, de algumas lideranças de esquerda, que sempre criticaram a Marina por ter declarado apoio ao Aécio no segundo turno de 2014, né? Sendo que pela conjuntura o próprio Flávio Dino foi obrigado a dar palanque para o Aécio já no primeiro turno, né? No Maranhão em 2014, né? Porque o vice dele já era vice dele desde 2014 e era do PSDB, correto? Correto. É uma conjuntura muito complexa, Sim. né? Mas eu acho que enfim, acho que não dá para não falar disso. Acho que tem um peso contra a Marina que é um peso de ser mulher, de ser do norte, de ser uma mulher negra, de várias questões que, infelizmente, a cobrança em cima dela é completamente diferente da cobrança que a gente vê com relação a outros políticos homens, né? A gente vê o quão desproporcional é. E, infelizmente, para mim, isso é um retrato também do machismo que a gente ainda tem muito forte na nossa sociedade.